Olá, paz do Senhor para todo mundo. Estava aqui, o Espírito Santo ministrava uma palavra no meu coração, né? Vou deixar uma palavra de reflexão para vocês, tá bom? Tá acontecendo aí nesses últimos dias agora, né? Que muitos não estão entendendo, não estão compreendendo. E hoje ela diz muito aí a respeito da vida de cada um, né? Como nós viemos ao Evangelho, como nós conhecemos o Evangelho, quem pregou a palavra para nós. Então, Mateus 13, a parábola do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém, uma parte caiu em terra boa, deu fruto, uma a 100, outra a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, quando a palavra foi semeada no meio do seu coração, né? A primeira palavra que diz, né, a respeito de quando caiu em meio ao... Vem as aves e come, né? Aqui é o inimigo, né? A palavra ela é semeada no meu e no seu coração, e muitas das vezes o inimigo rouba, né? Somos enganados aí diariamente, né? Então temos que estar em constante vigilância, porque o inimigo vem e rouba a palavra, colocando dúvidas, questionamentos, murmuração, colocando tristeza, angústia, sofrimento, aflições, né? Algumas aflições e algumas provas são da parte de Deus, né? Algumas são que o inimigo nos atinge mesmo, com setas, retaliações da obra, né? E a outra cai em pedregais, né? Essa que caiu à beira junto ao caminho, as aves veio e comeu, é aquela palavra que ela é semeada no meu e no seu coração, e a gente não guarda ela, né? Não vigia, né? É como se diz assim, o vento vem e arrebata ela, né? Uma palavra que não... A palavra de Deus, ela despede labaredas, né? Ela discerne entre espírito e alma, entre a divisa do espírito e a medula, né? Então, entre juntas e medula. E muitas das vezes quando o nosso coração está fechado, então não tem como Deus trabalhar, né? Então o inimigo vem e rouba essa semente, né? E a outra caiu em pedregais, né? É aquela palavra que ela vem ao nosso coração, nos alegramos, choramos, reconciliamos, aceitamos a Jesus, mas saímos da porta para fora, volta tudo de novo. E outra vez vamos lá, arrependemos, aceitamos, renovamos a aliança, e fica naquela bola de neve, né? Nunca crescemos aí as raízes, né? Sempre ficamos tão raso que qualquer ventinho, qualquer tentação a gente afasta, né, do caminho. As tentações aí. E a outra, aí vem o sol e queima, né? Isso aí começa ali as aflições, as provas, as lutas, e a pessoa dá mais vontade, dá mais ouvido para a carne, né? Então começa ali uma batalha. A partir da hora que a gente começa a escutar o Evangelho, começa uma batalha dentro da gente, né? Como assim essa batalha? A batalha do eu com o eu, né? É a nossa carne. Nossa carne guerreando contra o Espírito guerreando contra a carne, né? O Espírito convida ali para a gente ler a palavra, para orar, para jejuar,
E a carne diz, não, agorinha, daqui a pouco eu vou ler, daqui a pouco eu vou orar, agorinha eu vou fazer só isso. E a carne vai ocupando, vai ganhando espaço, e quando veja se passou 24 horas, né? E não tiramos aí nenhum momento para Deus, né? Mas eu trabalho, eu acordo cedo, não tenho tempo, mas você consegue aí orar e vigiar 24 horas, né? Orar em espírito, né? A palavra diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que buscam em espírito e em verdade, né? Então é quando eu e você estamos ali ocupados, atarefados, estamos trabalhando, mas em espírito aqui no pensamento nós estamos intercedendo por alguém, nós estamos orando por alguém, orando pela igreja, pelo ministério, pela liderança, pelas crianças, pelos jovens, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, entendimento, a manifestação dos dons, dos talentos, né, para Deus aflorar, para Deus tirar, que muitas ferramentas já estão dentro de nós, então precisamos de orar, jejuar, meditar na palavra para quebrar essa barreira e Deus tirar essa ferramenta para fora, né, colocar em evidência essa ferramenta. Então, muitas das vezes eu e você temos procrastinado. Até a procrastinação é eu saber o que eu tenho que fazer e eu não faço. Então, isso também não te deixará herdar o reino do céu, porque o Senhor vai cobrar o propósito, o chamado, vai cobrar os dons e os talentos, e vai chegar naquele grande dia, todo mundo vai ter uma desculpa, só que vai abrir o livro das obras ali e vai mostrar, né? Agora há pouco eu mostrando para minha esposa, são 3h40, quase 14 horas de atividade no celular, né? Então, eu não tenho tempo para Deus, não tem tempo, então você vai lá, você abre a engrenagem do seu celular aí, vai lá nos aplicativos, coloca lá no consumo da bateria, aí você vai ver quanto você gastou no Facebook, WhatsApp, Kawaii, YouTube, TikTok, nas redes sociais. E aí quando você vê que o dia nem chegou na metade, você já dedicou, você cultuou ao mundo. Ah, mas não, você cultuou ao mundo, você não tirou um período ali, igual agora mesmo. Eu tirei um período para fazer, né? Para evangelizar, né? Falar da palavra de Deus. Então eu tirei um período aqui para Deus. Deus sabe, Deus compreende, Deus entende a fome, o desejo do coração de cada um. E Ele capacita conforme a vontade de cada um, né? Ontem eu falei para um irmão ontem, no ensaio de varões. Olha, Deus, Ele trabalha conforme a capacidade de cada um. Tem gente que foi chamado para louvar, mas de repente ele começou a ler a palavra, ele interessou pela palavra, ele medita na palavra, ele come a palavra, Deus começa a usar ele na palavra. Por quê? Aí ele vai buscando os dons, porque ele fala das palavras das parábolas de... Quer ver? Tesouro escondido, pérola de grande valor, da rede. Então Deus fala de todas das parábolas dos dracmas, de Marcos. Aí o que acontece? Conforme nós vamos trabalhando e ganjeando, né, o Senhor vai nos capacitando, então vai mudando, né? Em certo momento, hoje eu sou diácono, em certo momento, o meu chamado ele foi se lapidando em exortação. E hoje ele já está mudando para outro lado. Por quê? Conforme eu vou estudando, o Espírito Santo vai trazendo um entendimento diferente. Então, o Espírito Santo vai capacitando cada um de uma maneira. Deixa eu só finalizar aqui o outro aqui. E a outra caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram. Aqui é quando a palavra entra no meu e no seu coração, e até caminhamos, andamos aí um período,
eu afastei dos caminhos dos 7 aos 14, 15 anos, eu andei na presença do Senhor. E aí foi indo, eu comecei a dar muito ouvido para as amizades, para os amigos, né? Ser evangélico começa a ser careta, né? Começa os outros te curtir, te zoar muito. E aí chegou um momento que eu comecei a ficar um pouco envergonhado, só que eu não lia, não orava, não fazia nada, só ia para a igreja. E aí eu afastei. No meu coração eu voltaria em 2 a 3 meses, levou 10 anos para voltar. Sempre sentia vontade de voltar para a igreja, sentia vontade de congregar de novo, não tinha forças, né? Porque aqui a palavra ela cresceu entre espinhos, né? Chegou um tempo ali que as raízes quiseram se aprofundar, não tiveram espaço, não tinha terra, quis crescer para cima, também não teve espaço, os espinhos foi sufocando, né? Os espinhos aqui são aquelas atitudes, né? Que é o velho eu, né? O velho homem, né? Não tem como Deus trabalhar sendo a velha criatura, né? Aí, outra parábola que eu gosto muito, né? Eu gosto mais dos evangelhos de profeta, né? Mas aqui são palavras aí bem mais menos complicadas de se entender, né? Oi, assim. Orei um pouco, agora amei um pouco. Amém. Vamos fazer assim, vamos romper. Olha aí, ó, o próprio Jesus explica aqui, ó, em Mateus 13, do 21 e 20. No 19. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. É a primeira lá, né? Que foi semeada e as aves a comeu, a semente. O inimigo assopra, né? A palavra, né? Colocando ali entulho, né? No coração da pessoa ali. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o que eu falei, né? Recebe, vai alegre, mas chega uma hora que começa a vir as lutas, as provas, as dificuldades, ele se decai, né? Declina, né? E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste século, é o que eu acabei de falar, os cuidados deste século, e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Dias atrás nós estávamos aí endividados, né? E entra no coração, mesmo sendo servo de Deus, mesmo servindo a Deus, entra no coração aquelas aflições, né? De dificuldade, de tentar, né? E o pneu do carro estourou, a gente vindo da igreja. Aí eu falei pra Mariana, e eu gastei R$95 naquele tigrinho. Fortune Tile. Sai daquilo lá, que aquilo lá é latada. Essas pessoas que mostram aí a plataforma ganhando, a minha esposa conseguiu, ela achou um link. Você começa ali com dinheiro falso. 3, 4 vezes que você clica, você estoura ali a banca ali, mostra. E aí geralmente a pessoa grava de outro celular, mostrando ali. E as plataformas dão dinheiro e patrocinam por indicação. Então assim, eu entrei em uma que a cada pessoa era R$17, a pessoa tinha que colocar R$35 na plataforma. Eu entrei, gastei o meu dinheiro, coloquei 35, gastei o meu. Não tenho coragem de enganar outras pessoas de maneira nenhuma, de jeito nenhum.
Porque não adianta você colocar 10 pessoas ali, vamos supor, ganhar 170, 20, ficar colocando print falso lá, ficar colocando... Ganhei, não vou falar que eu não ganhei. Teve uma que eu coloquei e de repente foi a R$84. Só que entre você ganhar e colocar, no final das contas você perde tudo, acaba com tudo. Você fica mais endividado ainda, entendeu? Então isso são para influenciadores, né, que não tem amor nem a nada. Então isso me tomou muito tempo. Vamos supor, o dia que eu não fui para a igreja, eu fiquei ali das 3 horas da tarde até 3 horas da manhã. Toda hora entrando e tentando. Não li Bíblia, não orei, não jejuei, atrapalha. É o que fala aqui, ó. Mas os cuidados deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a palavra ela só tem valia, a palavra de Deus ela só tem valor a partir da hora que ela sai. Então primeiramente eu tenho que sentar, eu tenho que reconciliar, tenho que aceitar Jesus, né, fazer uma aliança, sentar, aprender. Primeiro eu vou adquirir sabedoria, né? Eu vou escutar para me saber, para me adquirir sabedoria. Depois eu vou estudar, vou ler, vou pesquisar o significado das palavras para ter conhecimento. Aí lá em Isaías, Ezequiel, ou Jeremias, não lembro, diz que os deuses deste século cegaram o entendimento do homem. E a palavra de Deus também diz que voltei aqui. Aí mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve, entende a palavra e dá fruto e produz a 100, a 60 ou 30 por 1. Esse é assim, por enquanto, né? Mas eu creio que até o arrebatamento permanecerei firme, já tem 3 anos aí caminhando. Procurei, né? Não foi fácil a caminhada aí, mas procurei uma igreja, assembleia, né, de libertação, que a gente sabe, a gente não é bobo não, a gente sabe o que tem dentro da gente. Então eu sabia que eu estava estava afastado, né, sabia que não era pouca coisa dentro de mim, então a própria palavra diz, né, a respeito do espírito imundo, né. Eu sabia que tinha dentro de mim, não é. Então, assim, às vezes a gente já teimou, olha, o espírito imundo que volta, Mateus 12, 43. Mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, em busca de repouso, e não encontra, então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores que eles, e entram para habitar ali. E são os últimos atos deste homem pior que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração. Então é permissão do Senhor, né? Aí tem muita gente que pensa aí, aceitei Jesus, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bom. Não é bem assim, viu? Se você for ler Bíblia mesmo, Bíblia de verdade, aí se você for ler, você vai saber que quando você aceita Jesus, é um caminho difícil. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, porque aí vai depender de chamado para chamado, né? De propósito para propósito de Deus. Tem pessoas que não aguentam, não suportam. Então para algumas pessoas vai ser diferente, né? Aqui em Mateus 10... 34, Jesus Cristo, causa de divisão. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim. Não. Vim para trazer paz, mas espada. Jesus não veio para trazer paz à terra. Jesus veio para trazer paz. Jesus não veio para trazer paz à terra, para trazer espada. Espada fala de justiça, palavra, né? Porque vim para que o homem fique contra seu pai,
a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e serão inimigos do homem e os de sua casa. Vemos aí, contemplamos hoje, né, a rebeldia, a rebelião dos filhos da geração passada, quantos desviaram, afastaram dos caminhos, muitos estão voltando hoje dessa geração aí se salva bem poucos, né? Porque já é uma geração mais cheia de libertinagem, né? Pode tudo, acompanha tudo, conhece tudo, tem sabedoria, né? Sabedoria terrena. Tá aí antenado e ligado 24 horas aí no celular e vendo tudo na internet, toda a lavagem da internet, né? Então, a partir da hora que nós não meditamos na palavra, não oramos, não jejuamos, ou é um Deus ou é outro, não tem dois deuses a servir. Ou ama um, aborrece o outro. O que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E o que ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. E o que toma sua cruz e segue após mim, que não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua vida, perdê-la-á. E o que perde a sua vida por causa de mim, acha-la-á. Então, nós temos que perder a nossa vida. O que é perder a nossa vida? É morrer? Não. É você gostava. Eu tenho um caiaque que está dentro de casa, aqui no corredor aqui. Eu gosto de pescar. Hoje está um dia que seria bom para pescar. Sol, pouco vento. Conheço aí de pescaria, mas resolvi renunciar à minha vontade, o meu eu. Estou aqui falando a palavra. Dá vontade de ir para uma praça, sentar lá, descansar. Dá vontade de deitar no sofá, dormir, dá vontade de tantas outras coisas, né? Mas a gente sempre renuncia às vontades da gente, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo que habita naquele que entregou a vida no altar e serve verdadeiramente a Deus, que a própria palavra diz, não entristecer o Espírito Santo. Então chega uma hora, chega um tempo que conforme a pessoa vai deixando de obedecer a Deus e vai se afastando do chamado, então chega um momento que E aí no próximo vídeo aí eu vou falar aí sobre Coríntios, né? Livro de Coríntios aí. Não sou pregador da palavra ainda, né? Mas eu estudo muito, estudo. Cadê o Espírito Santinho? E ultimamente Deus tem me mostrado algumas coisas a respeito da palavra de obreiros, né? Então o negócio está ficando complicado nessas últimas horas aí. Bem interessante. Assim, Filipenses 2, 12. Assim que, meus amados, tal como sempre obedeceste, não apenas em minha presença, mas muito mais agora, em minha ausência, fazei todo o possível para conseguir vossa salvação com temor e tremor.
porque Deus é quem em vós opera tanto querer como realizar por sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem discussões, a fim de que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, sem mancha no meio de uma geração tortuosa, perversa, no meio da qual resplandeceis como luz do mundo. Mantende com firmeza a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Embora Então essa é a nossa meta, né? Nossa meta de cristão aí, adorar a Deus com temor e tremor, agarrar mesmo. Cadê? Eu tinha até escrito aqui um versículo aqui. A salvação ela é tomada por esforço, né? Não é bem esforço não, a minha diz diferente. Finalizar aqui, só a conclusão de mais um aqui. Romanos 8, né? Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, Cristo livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança da carne, pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aí no 8 diz assim, eu li até o 3, né? No 8 diz assim, portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tendo o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daqueles que dos mortos ressuscitou habita entre vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Aí no 12 diz assim, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebeste o espírito de adoção, como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente Ele possamos estar glorificados. Sejamos glorificados. Então, assim, algumas pessoas confundem, né? A própria palavra diz, se é que o Espírito de Deus está em você mesmo, né? Então, assim, a pessoa muitas das vezes confunde. Tem muitas pessoas aí que são
antigas no Evangelho, né? Tem muitos anos. O meu tempo dentro da igreja, eu conheço a palavra de Deus desde criança. Mas o eu conhecer a palavra, ela não me salva. Ela salva quem me ouve, mas ela não me salva. Ela liberta quem me ouve, mas ela não me liberta, porque ela liberta a partir da hora que eu começo a orar, jejuar, começo a mortificar a carne, né? Então eu começo a escutar mais a voz do Espírito. Então tem muita gente confundindo, porque aceitou a Jesus aí, acha que as coisas estão tudo bem, está tudo bom. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto. Você sentir a presença de Deus não é o mesmo que ter o Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo já se afastou da pessoa, está se afastando. Vem as imposições de mão, orações, imposição de mão, profecia, revelação. Tudo são passos para a boa obra de Cristo, através da minha vida e da sua vida. Mas se nós não dermos lugar para esta obra acontecer, nada. Deus ele não obriga ninguém a servir, não obriga ninguém a fazer nada. Mas se fizer, faça com excelência. Coloque a mão com excelência. Quer ver? O Espírito Santo tinha ministrado ao meu coração esses dias agora sobre a parábola do joio e o trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, outras traduções vai dizer o malfeitor, e semeou o joio entre o trigo, e retirou-se, enquanto a erva brotou e deu fruto. E quando a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois que vamos e arranquemos? E ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixais crescer juntas as duas coisas, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para queimá-los, mas o trigo recolhei em meu celeiro. Só de ler, Deus já me dava o entendimento de outra coisa aqui, ó. A partir do momento que foi semeado, eles não perceberam. Brotou, estava crescendo, eles não perceberam, só foi perceber quando começou a dar fruto, né? E ali o joio e o trigo, eles são idênticos um ao outro, é a mesma coisa, Só que se você for pesquisar e você for ver a respeito do joio e o trigo, se você esfregar aquela baga, né, do trigo, a do joio só casca. E a do trigo fica ali as sementes do trigo na mão, né? Então hoje o Espírito Santo vem ministrando no meu coração a respeito de oportunidade no altar. Aqui vai falar dos trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Os obreiros da casa do Senhor. Quem estiver me escutando, aonde chegar este vídeo, pelo amor de Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração: use a oportunidade para pregar a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. A palavra diz que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos e seriam contadores de fábulas. Então, o que edifica, o que transforma, o que liberta, o que restaura, o que testifica, o que edifica, o que glorifica o nome do Senhor é a palavra. Bíblia, palavra, palavra. Come a palavra. Abra a boca. Você pode não ter testificação, você não pode não ter um entendimento, mas se você leu a palavra, ela não volta vazia. É melhor do que muitas das vezes tem muitas pessoas que têm a oportunidade de pregar o evangelho e só fica contando história, eu falei outro dia para um obreiro:
um presbítero, eu sou diácono, eu converso no presbítero. Tem gente que quer descer angu seco na garganta dos outros, quer empurrar a goela abaixo, falácia, usa a oportunidade para pregar a palavra. A Bíblia, ela tem sabor, a Bíblia, ela tem gosto, ela tem sabor. Quando é uma pessoa que está dentro do Espírito Santo ali, mesmo que seja simples a palavra, o Espírito Santo já me falou, não tenha problema se for repetida a palavra, não tem problema se for versículo repetido, não tem problema se for mensagem copiada, mas se você estiver em oração, jejum, consagração, a palavra, ela trabalha, não tem problema, porque Deus usa cada um de uma forma de... Eu posso escutar uma mensagem de um pregador, eu vou entender ela já diferente. Eu não vou plagiar a pregação, vou lá, vou pegar e vou copiar o versículo, o capítulo e vou falar a mesma coisa, não. Deus vai me revelar de outra maneira, Deus vai falar comigo, a mesma mensagem, Deus vai falar comigo de outra maneira. Por quê? Acho que 6.000 anos, 6.000 anos já existe o Evangelho, então tudo que você for falar, alguém já falou, tudo que você for tentar, alguém já falou. Não precisa de você inventar nada, só a palavra, ela é simples. Jesus pregava em parábolas, simples. A palavra, ela tem sabor. Então a palavra, ela traz o entendimento. Eu passei por isso, nossa, eu vou passar por isso, nossa, que glorioso, nossa, que grandioso. Eu consigo ver, visualizar as coisas. Está lá pregando lá sobre deserto, montanha, vale, profeta, na caverna, matou o urso e o leão. Eu consigo visualizar, consigo ver na minha frente aquela cena, eu consigo visualizar aquele ambiente. Agora o negócio de começou a falar de roupa, de calçado, de fofoca, de contenda e tal, não sei o que. Deus mandou deixar o joio e o trigo crescer junto. Deus não mandou ninguém mexer na seara. Ele é o dono da seara, é Ele quem cuida, é Ele que zela. Ele conhece cada um e vai dar segundo a cada um a sua obra. Não mexe, prega a palavra. Tem gente deixando a graça da palavra para falar coisas que não deve. Com riso em cima do altar, com piadinha em cima de altar, com gracinha em cima de altar. Deus não é algo para mexer com o meu eu, com o meu ego e deixar o aflorado, emocionado, não. O Evangelho verdadeiro é para religar a criatura ao Criador. O Evangelho é para aproximar de Deus, é para aproximar. Então, Deus usa segundo a capacidade de cada um. Se você estudar e você tiver uma educação, Deus vai falar através da palavra com outras pessoas. Mas se você for uma pessoa ignorante, estúpida, bruta, a palavra, ela tem poder, mas a sua arrogância, o seu eu, o seu ego, a sua maneira de falar não vai ter a mesma eficácia, não vai ter a mesma educação. Então entrega ali como foi Natan, né? Entregou para o rei Davi a respeito Betseba, que Davi pegou a mulher de Urias, Uzias, não sei, não me recordo direito o nome. Então, entregue um recado, fala com a pessoa, prega a palavra de Deus, com respeito, com educação, coloca as palavras no seu devido lugar, tome cuidado, porque a letra mata. Então nem todo mundo hoje na igreja está lá, está preparado para escutar. É igual eu ainda sou uma ovelha, né? Tenho um pastor, tenho um líder. Então eu aguento comer um alimento. Meu pastor pode me escovar, mesmo no couro mesmo, que eu sei que é para o meu bem, mas se pega um novo convertido, ou uma pessoa ali que está chegando hoje, estava afastado dias da igreja, e ele escuta esse sermão, ele não volta, né? A pessoa fica assustada, não volta.
E tem tantos outros. Hoje vai ser só isso, né? Para não ficar grande. Mas gostoso é. A palavra de Deus, ela é muito, muito maravilhosa, né? É você lê e relê de novo, você já vai ter um outro entendimento. Você já vai ter um outro entendimento. Uma palavra que eu sou apaixonado por ela é a última palavra aqui, ó. Hebreus 2. Portanto, devemos prestar atenção ainda maior às coisas que temos ouvido, para não irmos à deriva. Porque se a palavra foi dita por meio dos anjos, foi firme, e toda transgressão e toda desobediência receberão justa retribuição. Os anjos aqui são os pastores, né? Cada igreja tem pastor. A igreja que o pastor está comprometido com as almas. Então ele ora, Deus revela a palavra, as revelações, as profecias. Quando Deus fala dentro da igreja, aí diz que a palavra por meio do anjo foi firme, né? Então, nós devemos confiar, né? Porque hoje temos aí pastores nas igrejas, mas as pessoas vão atrás de live, de revelação. A maior revelação é isso aqui, ó. Bíblia. Vai ler a Bíblia. Revelação de Deus. Aqui vai falar como você ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom obreiro na casa do Senhor, um bom vizinho. Né? Vai te ensinar a ser tudo a palavra do Senhor. Ela vai te libertar, vai te levantar na graça, na autoridade. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Está havendo começado a ser anunciada por meio do Senhor. Foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais, prodígio, por diversos milagres, dons distribuídos pelo Espírito Santo segundo a sua vontade. Então quem capacita, quem dá é Deus, quem capacita é o Espírito Santo. Então, hoje, as pessoas não buscam discernimento de espírito, não buscam dom de línguas, não buscam visão, revelação, dom da palavra, dom da ciência, dom da sabedoria, dom de amor, dom de temor, tremor, os dons dos talentos. As pessoas não buscam. Então, quando sobe ao altar, aí vai tentar fazer uma piada, uma gracinha. Isso coça a minha cara todinha. Eu fico agoniado na hora que eu escuto isso. Porque tem vidas que adentram ali e pode ser o último dia dela na terra. Então Deus manda ali para um propósito, para ela ser alcançada. Então, se tem gracinha, tem brincadeira, tem exagero de pecado em cima do altar, tem imundícia no meio da igreja, aí vai se tornando mais difícil, né? Hebreus 4, 12. Amor, né? Dá um bico. Hebreus 4,12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisa criada que esteja oculta de sua vista. Pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele quem temos de dar conta. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando o justo. Os teus ouvidos não estão tapados para escutar o clamor do teu povo. Então, há 3 anos, né, o Senhor sempre coloca no meu coração, e eu não... Depois falar um pouquinho no próximo, falar sobre chamado, né?
para quem tem chamado, falar de chamado a respeito. É muito bom, é gostoso. E depois o mesmo camarada que depois eu vou trazer uma palavra. Não falo estudo, né? Porque não sou um estudioso da palavra. Amo demais a palavra de Deus. Batalho muito, né? Para guardar ela todos os dias. Batalho muito. Batalho para permanecer de pé juntamente com a família. E a palavra de hoje foi essa. Você que assistiu até aqui, seja bem-vindo, tá bom? E guarde essa palavra no coração, porque daqui a poucos dias não terá mais palavra, tá bom? No próximo vídeo aí eu vou estar trazendo um entendimento de 3 visões que Deus mostrou e sobre chamado, né? Vou escrever, vou pedir discernimento do Espírito Santo, vou pedir entendimento para me direcionar e eu falar a respeito disso, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve no canal.